Não vou habilitar a retroalimentação. Já vou abrir vendendo. Ele entrou com 0,10, 0,20. Pronto. No próximo nível agora, que o primeiro nível ele não conta. No próximo nível, ó, ele já entrou com 0,15. Qual a vantagem disso? A vantagem disso é quando você pegar uma região que o mercado não volte e ele está no ponto de exaustão, que ele pode voltar a subir novamente, continuar na tendência de alta, as entradas acima começam a fazer um pagamento a bater nas entradas perdedoras, certo? Lógico, se alavanca mais, mas dependendo da região, vale a pena. Tudo é questão de teste. Tem dias que o mercado não volta mesmo, ele sobe aí 3.500 pontos, no outro dia ele sobe mais 3.000 e assim vai. Até o momento que o pessoal decide liquidar as posições de compra. A mesma entrada no mesmo lugar. Mesma entrada no mesmo lugar. Olha a diferença do valor que ele fez. Tudo é questão da alavancagem. Pronto, acho que tinha feito R$ 40 e agora fez 89, né? Então, ponto de abertura, o mercado andou 900 pontos contra, ele montou as posições e saiu ainda no lucro. Agora, se tivesse com o lote cheio, o que é que teria acontecido? Vamos entrar com o lote cheio aqui. Seria o valor, como a gente sai lá a gente opera na B3, seria esse valor com lote cheio, ele não consegue fracionar. Então, olha o tanto que ficaria negativo, porque o lote está cheio, né? Olha o risco. Por isso que vale a pena, muitas vezes, entrar com lote fracionado, justamente o risco. Tomou stop, é R$ 250, porque, olha aqui, a meta, o stop financeiro é de R$ 250. Vamos botar que eu queira R$ 1.000. Ah, mas meu stop não era... minha linha máxima não era 1.200 pontos? Era. Porém, o financeiro entra primeiro. Ele não vai buscar, ele não vai esperar chegar a 1.200 pontos, porque você botou o financeiro 250, certo? Então precisa ser calculado tudo certinho, para você não colocar o valor financeiro, terminar encerrando a operação antes. Isso é porque eu estou entrando com o lote cheio. Você vê que em momento nenhum eu fiquei tão negativo quando entra com lote fracionado. Olha a diferença, olha que eu entrei atrasado aqui nessa operação. Aí já bateu a meta, tá vendo? R$ 250. Ele não deixa nem mais eu operar, nem fazer venda, nem compra, ó. Ó. Ele tá bloqueado já bloqueou. Já chegou a R$ 250. Então é isso. Essa é a parte do gradiente linear, certo? Vamos lá, como é que funciona sem o gradiente habilitado? Observe uma coisa. Eu vou desabilitar aqui para vocês entenderem como funciona, certo? Vou fazer a mesma coisa que eu fiz, porém, vou fracionar o lote. 0.10. Pronto.
A primeira ele entra com um take, certo? A primeira. Agora suba um pouquinho. Pronto. A primeira ordem ele entra com take, porque se tiver a retroalimentação, ele precisa fechar a ordem e vender de novo. Fechar a ordem e vender de novo. Então é justamente isso. O take profit lá tá 100 pontos. Então ele vai entrar, a primeira ordem ele vai entrar. Agora a segunda ele não está colocando o take profit. Porém, como é que funciona a forma sem o gradiente linear? Observe o que ele fez. Eu tenho aqui uma saída de 100 pontos, certo? 100 pontos. 100 pontos me dá o valor financeiro de R$2. Aí o que acontece? Sem o gradiente, ele encerra quando ele bate o valor financeiro da meta de todas as ordens, aí ele sai. Observe que ele encerrou todas as ordens. Quando a gente não usa a opção gradiente linear, é interessante que a gente use habilitado a parcial. O que é a parcial? A linha de cima ela vai fazer abater a linha de baixo. Então, quando a gente pode montar uma posição, quero montar uma posição de 500 pontos, um exemplo. 500 pontos. Distanciamento das ordens, a cada 100 pontos, ela vai montar uma posição. 500 pontos com esse lote dá quanto? Dá X valor, certo? Dá o valor financeiro X. Vamos dizer, calculando aqui, ele vai dar R$2 100 pontos, então vai dar R$10, né? Com lote cheio me daria 500 pontos, daria 1.000 ou 100 reais, perdão, 100 reais. Então, ou seja, com 0,10 ele vai dar 10% da mão. Então, ou seja, são R$10. Então, eu fiz uma venda aqui. Espera aí que eu já abri duas vendas sem querer aqui. Pronto, já abriu. Observe que ele botou o take profit com 520 pontos. Certo? Então, ele está aumentando a posição, Eu tô com 3 linhas. Agora a próxima ele já aumentou aqui para com 0,15, certo? Observe que ele já não fez saída nenhuma. Mesmo o mercado subindo, descendo, fazendo o movimento do preço, ele não saiu porque não estava com a ordem de take profit acionada, porque o gradiente linear estava desabilitado. Aí o que acontece? Quando ele vem ficar positivo, aquele valor ali de R$10, ele vai encerrar a operação. Pronto, encerrou. Por que encerrou com menos? Porque justamente no balanço do mercado ele encerrou aqui. E que é questão do spread, às vezes acontece uma movimentação, o mercado está muito rápido e não fecha no seu preço, mas ele foi acionado quando fechou o valor de R$10, certo? Então essa é a parte que vai mudar com o gradiente linear acionado. Operacional GL, essa é a função nova, certo? Observe uma coisa aqui, ó. Por que aqui não está saindo das operações? Porque é o take profit dessa ordem. O take profit dessa ordem está aqui embaixo, 500 pontos. O dessa está aqui, essa está aqui. Então, ele não vai sair.
Então não tem como a gente entrar com fazer esse tipo de operação, distanciamento da ordem a cada 100 e saída 500. Aí não dá certo usando o gradiente linear, certo? Aí o que acontece? Vamos dizer que eu quero entrar a 50 pontos de distância a cada 50 e sair a 100. Retroalimentação não, ok. Ou fiz uma venda que não era para fazer, mas tudo bem. Ele tá com duas ordens, duas linhas já. Pronto. Observe que ele pegou já várias ordens. Ó, cada entrada tem a sua saída aqui. O balanço do mercado faz com que ele entre e saia nas operações. Essa linha vermelha aqui, ó, é onde aciona a compra ao mercado da ordem, certo? Observe. Pronto. Quanto mais o movimento do preço é lateral, é melhor. O problema do gradiente linear é quando ele pega uma boa tendência. Aí fica mesmo ruim de segurar. Agora tem outra função aqui que pode usar o gradiente da seguinte situação. Vou botar, porque ele ficou mais alavancado, porque eu botei cada entrada com 50, certo? Então ficou muito pesado, comparado às os outros replays que eu fiz. Agora eu vou habilitar a função seguinte. Eu quero fazer a multiplicação da linha. Eu não quero entrar nem com a mesma ordem, nem incrementar. Eu quero multiplicar. Eu quero multiplicar a cada 0,7. 0,7 é o fator multiplicador. Então, vamos lá. Ele não vai habilitar isso também aqui, não vai entrar essa parte, certo? E o que acontece é o seguinte. Eu vou entrar 100, saída 100. Porém, se o preço anda muito, ele vai estar multiplicando, multiplicando, multiplicando. E as linhas de cima vão começar a fechar as ordens de baixo. Deixa eu ver se isso vai acontecer. Agora eu vou ter que botar uma saída. Deixar 100 mesmo. Para ver o que acontece. Vendi. Então, vamos lá. Se ele sair aqui, eu já... Saiu não. Aumentar a velocidade. Pronto. O que acontece, ó. A minha primeira venda foi aqui, ainda continua aqui. Não fez parcial, não fez nada. Deixa eu ver se habilita a parcial. Parcial, sim, está habilitado. Então, ó, a ponto de fazer a compensação da ordem ainda não fez. Observe o seguinte, tem um acompanhamento aqui da sua posição. A tua primeira posição tá dando negativo R$12. 13 agora, certo? E para a última ordem compensar, fechar a primeira, como a gente colocou lá, precisa o mercado, precisa isso aqui ficar para zero. Quando isso aqui ficar zero, aí sim ele vai fazer o abatimento da ordem, fazer a compensação da ordem. Eu acredito que não dê por causa do espaçamento. Continuo indo contra.
Quando tiver parcial aqui, pronto, aqui teve uma parcial, ó. Observe, duas parciais teve aqui, ó. Essa aqui compensou essa primeira, depois o preço bateu lá de novo no mesmo lugar e compensou essa aqui, ó. Essa compensou essa aqui, ó, certo? E essa aqui, ó, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Observe, o mercado subiu, subiu, subiu. Quando corrigiu aqui, aqui ele fez uma venda e aqui ele comprou, botou lucro no bolso. Fez essa nesse mesmo nível, ele fez outra venda. Depois o mercado continuou subindo, o preço subiu, ele fez outra venda e aqui ele comprou de novo. Fez outra venda e aqui ele fez outra venda. Quando ele comprou aqui, ó, ele fez a parcial disso aqui, ó, dessa ordem aqui, ó. Na verdade foi essa a primeira, certo? Depois essa foi feita a parcial no mesmo nível, porque o tanto de lote que tinha aqui, ó, quanto ele tá com um lote aqui atrás, ó. Então esse lote ele fez a compensação, tá vendo? Da primeira linha, ou seja, ele fez uma venda aqui. Quando ele chegou aqui, ele compensou essa primeira ordem. Quando ele bateu lá de novo, ele compensou essa ordem. E agora ele diminuiu a questão do espaçamento, que ele tinha ele tinha chegado a ficar 780 pontos. Agora ele está a 490 pontos na entrada. Porém, ele está mais alavancado porque o fator multiplicador está alto. Então vamos voltar. Observe que o mercado está revertendo, está desalavancando. Creio que não faça mais parciais. Estou com 4 ordens. A primeira ordem, a segunda, a terceira e a quarta. Pronto. O que aconteceu? Quando ele fechou aquela meta que ele tinha, ele encerrou tudo aqui. Se eu tivesse com a retroalimentação habilitada, aí ele ia fazer novamente uma venda para continuar a queda do mercado, certo? Então, se vocês quiserem, tem uma função nova que eu implementei aqui também. Por exemplo, tá vendo aqui? Limite diário de operações. Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar duas operações e vou habilitar a retroalimentação. Observe o seguinte, vou habilitar aqui retroalimentação, certo? Lembra que ele fez aquela saída na primeira. Ele vai fazer a venda novamente, porque justamente que a retroalimentação está ligada até chegar nesse nível de limite de operações. Porque o zero eu desabilito a função, certo? Vamos lá. Pessoal, só interromper aqui o vídeo. Esse robô vocês podem usar ele gratuitamente na conta, certo? Gratuitamente, pode usar, testar em qualquer corretora. Tem que ser conta Red, não pode ser conta Net, certo? Com essa senha aqui, ó, vocês testam ele em qualquer corretora. Mas para usar na conta real gratuitamente, faz o cadastro nessa corretora aqui através do link. Eu vou deixar o link lá no canal, na descrição do vídeo. Então, pessoal, é uma baita ferramenta, certo? Eu já expliquei aí outros vídeos sobre o stop. Não precisa ser uma operação contra a tendência. Pode ser uma operação a favor da tendência. Eu estou informando aqui a funcionalidade do robô, certo? Eu sei que muitos vão achar que é martingale, que é errado, mas não existe jeito certo ou errado de operar. O jeito é o jeito que você consegue extrair dinheiro do mercado, certo? Se é desse jeito, não é errado. Errado é você dar dinheiro para o mercado. Então vamos lá. Faz o cadastro. Faz a carteira lá. Me chama lá no Telegram. Tem um canal no Telegram. Me chama. E vai usar gratuitamente esse robô nessa corretora, certo? É uma ferramenta boa de se usar. Se quiser fazer a favor do movimento, você vai fazer. Ele vai trabalhar conforme você configurar ele, certo? Então é isso aí. Vou fazer aqui novamente a venda, certo? Para mostrar os parâmetros que
eu configurei aqui a questão da retroalimentação e o limite de operações diárias que eu implementei também nessa nova função, certo? Vou dar play e vou fazer a venda. Pronto. Vou aumentar a velocidade, certo? Até agora não pegou nenhuma parcial. Começou a pegar parcial aqui, começou a trabalhar o grid e aí ele já está. Eita, foi muito rápido. Só que ele já fez 2 entradas. A entrada foi tão rápida, eu vou voltar aqui. Nossa, acelerei demais. Pronto. Pronto. Ele já saiu, já fez outra venda, porém foi tão rápido que ele já fez a compra aqui embaixo, certo? Então, é isso aí, a ferramenta tá aí, tá útil. Vou botar o seguinte, vou botar 3 operações, vou botar aqui 4. Acho que ele, deixa eu ver se ele chega a ficar negativo. Ele faz 4 operações. Aí tá vendo? Ele saiu e entrou de novo. Ele saiu e entrou de novo. Já saiu, já entrou de novo, pronto, fechou 4 operações. Por que foi rápido? Porque a favor da tendência, ele termina que não carrega ordens, então ele não consegue ficar tão lucrativo porque ele vai direto, certo? Mas você pode identificar uma tendência e trabalhar a sua média, uma média de 20, 30, 60, depende da sua estratégia, e você sempre está a favor da tendência. Então você faz uma venda a favor da tendência ou uma compra a favor da tendência, certo? A ferramenta está aí. Esse vídeo ficou um pouco longo, eu vou dividir ele em 2 partes mais ou menos, certo? E espero que gostem da ferramenta. Vai ser gratuitamente nessa corretora, certo? Para vocês usarem. Se gostou, dá o like, comenta aí. E eu tô, se tiver alguma nova função, para alguma dica para falar, para colocar aí, vocês podem me falar, certo?